Cada vez que você abre a boca para explicar uma decisão que já tomou, você está fazendo algo muito mais perigoso do que imagina. Você não está sendo educado. Você não está sendo claro. Você está sangrando poder diante de pessoas que nunca mereceram esse acesso à sua mente. Maquiavel percebeu isso há mais de 500 anos. Ele observou que os líderes mais poderosos de São Paulo eram também os mais silenciosos sobre suas razões. Enquanto os fracos gastavam energia justificando cada movimento, os fortes simplesmente agiam e deixavam os resultados falarem por si. Mas tem algo que ninguém te conta sobre essa dinâmica. Algo que a psicologia moderna só conseguiu provar nos últimos anos. E é exatamente isso que vai mudar a forma como você se posiciona a partir de hoje. Presta atenção no que vou revelar agora, porque se você continuar explicando suas decisões para as pessoas erradas, você vai continuar sendo tratado como alguém que precisa de aprovação. E pessoas que precisam de aprovação nunca comandam. Elas são comandadas. Deixa eu te contar uma história que Maquiavel registrou em suas cartas pessoais. João Goulart, um líder que inspirou muitos estudiosos do poder, tinha um hábito que irritava profundamente seus conselheiros. Quando tomava uma decisão, ele simplesmente a executava. Não convocava reuniões para explicar. Não pedia opiniões depois do fato. Não se justificava nem mesmo para um poderoso empresário amigo. Um dos observadores políticos da época escreveu que isso era arrogância. Mas Maquiavel via algo diferente. Ele via estratégia pura. E não era só João Goulart. Maquiavel documentou esse padrão em todos os líderes eficazes que observou ao longo de sua carreira. Getúlio Vargas, que moldou o Brasil moderno, raramente explicava suas decisões aos políticos. Ele agia e depois observava quem se alinhava e quem resistia. Isso revelava aliados verdadeiros de forma muito mais eficaz do que qualquer conversa. O próprio Juscelino Kubitschek, com sua audácia característica, tinha uma regra pessoal. Ele nunca justificava uma decisão no mesmo dia em que a tomava. Se alguém perguntasse por que ele tinha feito algo, ele simplesmente sorria e mudava de assunto. Dias depois, quando a decisão já tinha mostrado resultados, as explicações se tornavam desnecessárias. Porque quando você explica uma decisão, você está implicitamente dizendo que essa decisão pode ser questionada. Você está abrindo uma porta que deveria permanecer fechada. E uma vez que essa porta está aberta, todo mundo se sente no direito de entrar e dar opinião sobre sua vida. Agora, antes de continuar, preciso que você entenda uma distinção crucial. Existe uma diferença enorme entre comunicar uma decisão e justificar uma decisão. Comunicar é informar. Justificar é pedir permissão retroativa. Quando um líder diz, vamos fazer isso porque eu decidi, ele está comunicando. Quando esse mesmo líder diz, vamos fazer isso porque eu pensei muito e acredito que seja o melhor caminho e aqui estão minhas razões e espero que vocês concordem, ele está justificando. E essa segunda versão, por mais educada que pareça, é uma forma sofisticada de fraqueza. A psicologia moderna tem um nome para isso. Chama-se teoria da autojustificação. É quase uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Estudos recentes mostram que seres humanos têm uma necessidade quase patológica de se verem de forma positiva. E essa necessidade nos leva a justificar nossas ações constantemente, especialmente quando elas geram desconforto em outras pessoas. O problema é que essa justificativa não funciona da forma que imaginamos. Quando você explica demais uma decisão, você não convence ninguém.
Você apenas sinaliza que essa decisão te deixa inseguro. E insegurança, no jogo do poder, é sangue na água para tubarões. Pesquisadores renomados estudaram esse fenômeno. Eles colocaram participantes em situações onde precisavam defender decisões tomadas. O grupo que dava explicações longas e detalhadas era consistentemente percebido como menos confiante e menos competente. O grupo que dava respostas curtas e diretas era percebido como mais seguro e mais capaz. A conclusão foi brutal. Quanto mais você explica, menos as pessoas confiam na sua decisão. Não porque a explicação seja ruim, mas porque o ato de explicar demais comunica que você mesmo não está totalmente convencido. Pensa nisso por um momento. Quando um médico te dá um diagnóstico, você confia mais se ele disser, você tem isso, vamos tratar assim. Ou se ele passar 20 minutos explicando todas as possibilidades, todas as dúvidas, todas as incertezas. A primeira versão transmite autoridade. A segunda transmite insegurança. É a mesma coisa com suas decisões pessoais. Quanto mais você explica, mais fraco você parece, mesmo que suas razões sejam perfeitas. Mas calma, porque a parte mais reveladora vem agora. Maquiavel identificou 5 tipos de pessoas para quem você nunca deveria explicar suas decisões. E quando digo nunca, quero dizer nunca mesmo. Nem se elas chorarem, nem se elas ameaçarem, nem se elas fingirem que só querem entender. O primeiro tipo é o que ele chamava de o juiz que já condenou. Essa pessoa já decidiu que você está errado antes mesmo de você abrir a boca. Ela não quer entender sua decisão. Ela quer confirmação de que estava certa em te julgar. Quando você explica para esse tipo de pessoa, você só está fornecendo munição para o próximo ataque. Você reconhece esse tipo? É aquela pessoa que faz perguntas que não são perguntas. Por que você fez isso? Não é curiosidade, é acusação disfarçada. E se você cair na armadilha de responder, você perdeu. O segundo tipo é o espectador que nunca jogou. O Zé Ninguém. Essa pessoa nunca tomou uma decisão difícil na vida. Ela vive comentando as decisões dos outros porque é mais fácil do que tomar as suas próprias. Explicar suas escolhas para esse tipo de pessoa é como um cirurgião explicando uma operação complexa para alguém que nunca viu um bisturi. Maquiavel era brutal sobre isso. Ele dizia que quem nunca governou não tem direito de opinar sobre governo. E isso se aplica a todas as áreas da vida. Quem nunca empreendeu não deveria opinar sobre seus negócios. Quem nunca teve relacionamento sério não deveria opinar sobre seu casamento. Quem nunca arriscou não deveria opinar sobre seus riscos. O terceiro tipo é talvez o mais perigoso. É o que Maquiavel chamava de o amigo que coleciona fraquezas, a cobra criada. Essa pessoa parece genuinamente interessada em entender. Ela faz perguntas suaves. Ela demonstra empatia, mas o que ela realmente está fazendo é coleta de informação. Maquiavel era obcecado por esse tipo. Ele viu amizades de décadas se transformarem em inimizades mortais na política. E em todos os casos, as armas usadas nas traições eram informações compartilhadas em momentos de confiança. Ele escreveu que o homem prudente deve sempre ter cuidado com o que diz, porque palavras são como flechas, uma vez lançadas, não voltam atrás. E explicações detalhadas sobre suas decisões são as flechas mais perigosas de todas, porque elas revelam não apenas o que você fez, mas por que você fez. E entender o porquê é entender como manipular. Cada explicação que você dá
é uma vulnerabilidade catalogada. Cada justificativa. Isso é uma arma guardada para uso futuro. E quando o relacionamento mudar, e relacionamentos sempre mudam, todas aquelas explicações sinceras vão se transformar em provas contra você. Estudos de 2023, publicados no Group Processes and Intergroup Relations, mostram que pessoas usam informações pessoais, compartilhadas em momentos de intimidade, para justificar comportamentos hostis posteriores. Em outras palavras, o que você explica em confiança pode ser usado para te destruir depois. Mas espera, porque o quarto tipo é ainda mais sutil. É o que podemos chamar de o eterno insatisfeito. Essa pessoa nunca vai achar sua explicação suficiente. Você explica uma vez. Ela pede mais detalhes. Você dá mais detalhes. Ela questiona suas motivações. Você revela suas motivações. Ela duvida da sua sinceridade. O jogo dela não é entender. O jogo dela é te manter explicando eternamente. Porque enquanto você está explicando, você está numa posição de subordinação. Você está prestando contas. E quem presta contas não lidera. Nicolau Maquiavel observou esse padrão em vários assessores que cercavam os líderes. Eles não queriam respostas. Eles queriam controle através de perguntas infinitas. E, finalmente, o quinto tipo, o mais comum de todos, é simplesmente aquele que não importa. Não porque essa pessoa seja má ou manipuladora, mas porque a opinião dela sobre sua decisão é completamente irrelevante para o resultado. Você não deve explicação ao vizinho. Sobre sua carreira, você não deve explicação ao colega de trabalho. Sobre seu casamento, você não deve explicação ao familiar distante. Sobre suas finanças, essas pessoas não vão viver as consequências das suas decisões. Então, por que elas deveriam ter acesso às suas razões agora? Sei o que você está pensando. Mas e sobre ser uma pessoa aberta? E sobre comunicação? E sobre relacionamentos saudáveis? É aqui que a maioria das pessoas se confunde. É aqui que você precisa prestar muita atenção. Relacionamentos saudáveis não são construídos sobre explicações. São construídos sobre respeito. E respeito significa aceitar que uma pessoa pode tomar decisões sobre a própria vida, sem precisar de aprovação externa. Quando alguém que te ama questiona suas decisões constantemente, isso não é amor. É controle disfarçado de preocupação. Quando alguém exige explicações para cada movimento seu, isso não é interesse genuíno, é vigilância emocional. Nicolau Maquiavel tinha uma frase devastadora sobre isso. Ele dizia que os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem, porque sabem que o amor perdoará o que o medo puniria. E pessoas que te amam de verdade usam esse amor para exigir explicações que não teriam coragem de exigir de um estranho. Isso significa que você nunca deve explicar nada a ninguém? Não. Significa que você deve ser estratégico sobre quando, como e para quem você explica. E aqui está a técnica que Nicolau Maquiavel usava e que líderes modernos ainda aplicam. Chama-se silêncio estratégico. O silêncio estratégico funciona assim. Quando alguém questiona sua decisão, você não se defende, você não justifica, você simplesmente permanece em silêncio. Por alguns segundos, olha a pessoa nos olhos e diz algo como: eu já decidi, ou simplesmente foi minha escolha. Ponto final.
Estudos de neurociência mostram que esse tipo de resposta, curta e confidente, ativa diferentes áreas do cérebro de quem ouve, em vez de processar sua resposta como uma posição a ser questionada. O cérebro processa como uma realidade a ser aceita. O poder está na certeza, não na explicação. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagine que você decidiu mudar de emprego. Sua família questiona. Seus amigos questionam. Todo mundo quer saber por quê. A resposta fraca seria passar meia hora explicando todas as suas razões, todas as suas frustrações no emprego atual, todas as suas esperanças no novo emprego. No final dessa conversa, você vai estar emocionalmente exausto e as pessoas provavelmente vão ter ainda mais dúvidas do que antes. A resposta estratégica seria simplesmente dizer: era o momento certo, ponto. Sem explicações adicionais, sem justificativas elaboradas, apenas uma declaração de fato. A diferença entre essas duas abordagens não é apenas psicológica, é prática. No primeiro caso, você abriu espaço para debate. No segundo, você fechou a conversa. E conversas fechadas são muito mais poderosas do que debates infinitos. Nicolau Maquiavel chamava isso de a arte de finalizar discussões antes que elas comecem. Ele observou que os líderes mais eficazes eram aqueles que conseguiam comunicar suas decisões de forma tão definitiva que ninguém ousava questionar. Mas tem uma armadilha aqui, que preciso te alertar. Muitas pessoas tentam aplicar o silêncio estratégico de forma agressiva. Elas ficam em silêncio com raiva, com desprezo, com arrogância visível. Isso não funciona. Isso apenas comunica insegurança, mascarada de superioridade. O verdadeiro silêncio estratégico é calmo, é neutro, é inabalável. Você não está provando nada para ninguém. Você simplesmente está vivendo sua verdade, sem sentir necessidade de validação externa. Nicolau Maquiavel descreveu isso quando analisou os grandes líderes militares. Ele notou que os generais mais eficazes eram também os mais econômicos com palavras. Não porque fossem tímidos ou antissociais, mas porque entendiam que cada palavra dita é uma posição revelada, e cada posição revelada é uma vantagem cedida ao adversário. Agora, quero que você pense em algo. Quantas vezes na última semana você explicou uma decisão que não precisava de explicação? Quantas vezes você se justificou para pessoas que não tinham direito de questionar? Se você for honesto, provavelmente foi mais vezes do que gostaria de admitir, porque fomos treinados, desde crianças, a explicar tudo. Por que você fez isso? Por que você quer isso? Por que você escolheu isso? Essas perguntas parecem inocentes, parecem educacionais, mas o que elas realmente ensinam é que suas decisões só são válidas quando aprovadas por outros. E isso é uma programação de fraqueza que você carrega até hoje. A boa notícia é que você pode desprogramar isso. E o primeiro passo é simples. Da próxima vez que alguém perguntar por que você fez algo, experimente não responder imediatamente. Deixe o silêncio existir por alguns segundos. Observe como a pessoa reage e você vai notar algo interessante. A maioria das pessoas não sabe lidar com o silêncio. Elas vão começar a preencher o vazio com suas próprias palavras. Vão começar a responder a própria pergunta:
vão começar a se justificar por terem perguntado. E nesse momento, sem dizer uma palavra, você inverte toda a dinâmica de poder. Isso não é manipulação. É autopreservação estratégica. Você não está enganando ninguém. Você está simplesmente parando de se enfraquecer desnecessariamente. Mas agora, preciso te contar a parte mais difícil de tudo isso. Porque saber que não deve explicar é uma coisa. Conseguir ficar em silêncio quando todo o seu corpo grita para se defender é outra completamente diferente. A razão pela qual explicamos compulsivamente é biológica. Quando nos sentimos julgados ou questionados, nosso cérebro interpreta isso como uma ameaça social. E ameaças sociais ativam as mesmas áreas cerebrais que ameaças físicas. Nosso corpo entra em modo de defesa. E a forma mais comum de defesa verbal é a explicação. Explicar é a versão civilizada de lutar ou fugir. E é por isso que parece tão difícil não fazer. Você está lutando contra milhares de anos de evolução. Mas Maquiavel, sem conhecer neurociência, entendeu esse mecanismo intuitivamente. Ele escreveu que o homem que domina seus impulsos domina o mundo. E o impulso de se explicar é talvez o mais poderoso de todos. Então, como você vence essa batalha interna? A primeira estratégia é criar uma regra de atraso. Toda vez que sentir o impulso de explicar uma decisão, espere 24 horas. Não responda imediatamente. Deixe o impulso passar. Na maioria das vezes, você vai perceber que a explicação nem era necessária. A segunda estratégia é a substituição. Em vez de explicar, faça uma pergunta. Quando alguém questiona sua decisão, responda com: por que você pergunta? Ou, o que te faz questionar isso? Isso coloca o ônus de volta na outra pessoa. Agora, ela precisa explicar o questionamento. A terceira estratégia é a mais radical. É simplesmente aceitar que algumas pessoas vão te achar arrogante, vão te achar frio, vão te achar distante. E isso não é seu problema. E aqui entra uma das lições mais importantes que Maquiavel deixou. Ele dizia que a preocupação excessiva com a opinião alheia é a raiz de toda fraqueza política. E na vida pessoal, é exatamente a mesma coisa. Quando você se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar de você por não explicar, você já perdeu. Porque essa preocupação é exatamente o que te faz explicar compulsivamente em primeiro lugar. É um ciclo vicioso. Você explica porque tem medo de ser mal interpretado. Mas o ato de explicar te faz parecer inseguro. Então, você explica mais para compensar. E quanto mais explica, mais fraco parece. Até que você está preso num loop infinito de justificação. A única forma de quebrar esse ciclo é aceitar que algumas interpretações erradas são inevitáveis. E que tentar corrigir todas elas é impossível e contraproducente. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. E no contexto moderno, isso significa que é melhor ser respeitado do que compreendido, se não puder ser ambos. Porque a verdade brutal é essa. Você não pode controlar como as pessoas te percebem. Você pode explicar perfeitamente suas razões e ainda assim ser julgado. Você pode justificar cada decisão e ainda assim ser criticado. Então, para que desperdiçar energia com algo que você não controla? Guarde sua energia para o que importa, que são as decisões em si, não as explicações sobre elas. Agora, quero compartilhar algo pessoal, algo que talvez te ajude a internalizar tudo isso.
Existe um momento na vida de todo mundo em que você percebe que estava explicando demais. Para mim, foi quando percebi que passava mais tempo justificando minhas escolhas do que vivendo os resultados delas. Eu explicava por que tinha escolhido determinada carreira. Explicava por que tinha terminado determinado relacionamento. Explicava por que tinha investido em determinado projeto. E quanto mais eu explicava, mais as pessoas questionavam. Era um ciclo infinito de justificação. Até que um dia, eu simplesmente parei. Não de forma agressiva, não de forma dramática. Apenas parei de responder perguntas que não mereciam resposta. E algo mágico aconteceu. As pessoas pararam de perguntar. Não porque ficaram ofendidas, mas porque entenderam. Talvez inconscientemente. Que minhas decisões não estavam em discussão. Isso mudou completamente minhas relações. Pessoas que antes se sentiam no direito de opinar sobre tudo começaram a respeitar meus limites. Pessoas que antes exigiam explicações começaram a simplesmente aceitar minhas escolhas. E pessoas que não conseguiam fazer isso. Bem, essas pessoas revelaram quem realmente eram. Isso é fundamental. Parar de explicar funciona como um filtro de relacionamentos. Separa quem te respeita de verdade de quem só te tolerava enquanto você fornecia acesso total às suas razões. Maquiavel dizia que tempos difíceis revelam amigos verdadeiros. E eu adiciono que silêncio estratégico revela relacionamentos genuínos. As pessoas que ficam mesmo quando você para de se justificar são as que realmente importam. As outras, essas nunca estiveram lá por você. Estavam lá pelo poder que sentiam ao questionar suas decisões. E quando você tira esse poder, elas desaparecem. O que é, na verdade, um presente, porque no final, a forma como alguém reage quando você para de se explicar diz mais sobre ela do que sobre você. Se a pessoa aceita com graciosidade, ela te respeita de verdade. Se a pessoa insiste e pressiona, ela quer controle, não conexão. Se a pessoa se afasta ofendida, ela nunca esteve genuinamente interessada em você. Estava interessada no poder de questionar você. E essa é talvez a maior lição que Maquiavel pode te ensinar hoje. Não sobre política, não sobre guerra, mas sobre relacionamentos e poder pessoal. As pessoas que verdadeiramente te valorizam não precisam de explicações. Elas confiam nas suas decisões, mesmo sem entender todas as razões. Elas respeitam sua autonomia, mesmo quando discordam das suas escolhas. E as pessoas que exigem explicações constantes, essas estão mais interessadas em controlar do que em apoiar. Mais interessadas em validar seus próprios julgamentos do que em entender sua perspectiva. Há uma frase de Maquiavel que resume tudo isso. Ele escreveu que o homem sábio deve sempre seguir caminhos já trilhados por grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes. E os grandes homens, sem exceção, compartilham uma característica comum. Eles não gastam energia explicando suas escolhas para quem não vai tomá-las. Alexandre, o Grande, não explicou sua decisão de cruzar o Helesponto. Júlio César não explicou sua decisão de cruzar o Rubicão. Napoleão não explicou sua decisão de deixar o Egito. Eles simplesmente agiram. E a história os julgou pelos resultados, não pelas justificativas. Você pode não estar conquistando territórios ou liderando exércitos, mas suas decisões pessoais merecem o mesmo respeito que as decisões desses grandes líderes. E esse respeito começa com você. Começa exatamente
Quando você para de pedir permissão, para trás, para viver a sua própria vida. Agora, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, porque esse tipo de conteúdo não é fácil de ouvir. Vai contra tudo que a sociedade nos ensina sobre comunicação e relacionamentos. Vai contra a ideia de que devemos ser abertos e transparentes o tempo todo. Mas Maquiavel nunca se preocupou em ser popular. Ele se preocupava em ser útil. E eu espero, sinceramente, que esse vídeo tenha sido útil para você. Nos últimos minutos, você descobriu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Que explicar demais é uma forma de fraqueza, disfarçada de educação. Que certas pessoas não merecem acesso às suas razões. Que o silêncio estratégico pode transformar completamente como você é percebido. Isso é o tipo de conhecimento que muda vidas. E se você quer mais conteúdo como esse, sem filtros, sem romantização, focado em poder real e estratégia prática, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Não é sobre dinheiro. É sobre você dizer que esse conteúdo tem valor, que verdades brutais merecem espaço, que existe uma audiência. Dê para conhecimento que realmente transforma. Quando você clica naquele coração dourado ali embaixo, você está financiando mais vídeos como esse. Está dizendo que quer mais Maquiavel, aplicado à vida real. Está se posicionando como alguém que busca poder verdadeiro, não ilusões confortáveis. Agora, eu quero ouvir de você. Qual foi a última vez que você explicou demais uma decisão? E se arrependeu? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua história. Quero saber se você reconhece esses padrões na sua própria vida. E se você conhece alguém que sofre com isso, alguém que vive se justificando para pessoas que não merecem. Envie esse vídeo. Às vezes, uma perspectiva diferente é tudo que uma pessoa precisa para finalmente parar de sangrar poder para os outros. Lembra, Maquiavel disse que quem muito se explica, muito se acusa. Então, para de se acusar, para de justificar, para de pedir permissão. Para trás, para decisões que já tomou. Sua vida é sua. Suas decisões são suas. E você não deve explicação a ninguém. E que não vai viver as consequências com você. Isso não é frieza. Isso não é arrogância. Isso é autopreservação estratégica. Isso é poder real. Isso é Maquiavel. E agora, você sabe